a seleção sente mais do que o Flamengo, mas, por exemplo, o Flamengo do Tite sentiu de uma forma que não teve como reverter. Foi devastador. Foi devastador. A gente ainda não viu o Flamengo do Felipe Luiz, não é isso? Com o Pedro? Não vimos. Não vimos. E tem a tendência a ser, assim, assustador. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. A notícia de hoje é espetacular, a volta do Pedro. Sim, o Flamengo anunciou, o jogador anunciou que está de volta ao time ali, reintegrado, digamos, né, relacionado na verdade a um jogo após esse longo período fora, 7 meses sem jogar o Pedro, e a imprensa segue ali fazendo, elogiando primeiramente, e fazendo uma análise sobre o que esperar do Pedro. Vai render, não vai render? O Flamengo vai jogar pra ele? O Felipe Luiz já falou que sim, né? Vai preparar o time pra jogar em torno do atacante. Então a volta do Pedro hoje contra o Central Córdoba certamente é um atrativo ainda maior para esse jogo importante pela Libertadores. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. Muitos elogios ao Pedro, ao Gerson, Felipe Luiz, enfim, a maneira de jogar do Mengão é o que vamos acompanhar. Deixa o like, inscreva-se no canal e, é claro, o link da ESPN Brasil estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. A seleção sente mais do que o Flamengo, mas, por exemplo, o Flamengo do Tite sentiu de uma forma que não teve como reverter. Foi devastador. Foi devastador. A gente ainda não viu o Flamengo do Felipe Luiz, não é isso? Com o Pedro? Não vimos. Não vimos. E tem a tendência a ser, assim, assustador. Sabe o que é muito doido, já? Porque assim, que tem alguns treinadores que quando ele tá ganhando, é até ruim quando ele ganha jogador novo. Porque você fala, ixi, o cara vai ter que mexer no esquema. Não mexe. Foi ali que ele se perdeu. Tá funcionando. Eu nunca vi receber jogador bom e virar problema, porque tentou encaixar e desencaixou foi todo mundo. Com o Felipe Luiz eu não tenho esse medo. Não precisa ter. Não tem esse medo? Eu não tenho. Tá bom. Eu não tenho. Não, também não. Até resgatei o trecho que a gente conversou sobre isso. Hoje é quarta, já estou perdido no tempo. Quarta, né? Na segunda-feira a gente falou no pós, né, do Vitória. Assim, a diferença, o bom é que não vai precisar realmente mudar. Não tem por que mudar o esquema, porque o time do Flamengo já estava jogando dessa forma com dupla de ataque. Não tinha essa questão do 4-2-3-1 ou qualquer outra variação. Tem sim a forma que o Felipe Luiz vai botando a forma do time jogar ali, né? Em determinado momento ataca mais por fora, enfim, em determinado momento mais por dentro, mas está atuando com dupla de ataque. Não está com uma referência, como, por exemplo, tinha discussão na época de ser a referência o Pedro ou o Gabigol. E aí foi onde o Gabigol teve problemas, no momento que o Gabriel tinha que jogar de costas. E aí, parceiro, de costas, o Pedro vai deitar na maioria dos centroavantes do futebol brasileiro, porque o Pedro é uma exceção. A gente parou de produzir jogadores como o Pedro, camisa 9 mesmo, centroavante. Da mesma forma que a gente parou de produzir, por exemplo, camisa 10. O moleque que é um pouco mais lento, que é criativo. Não tem mais isso também, é ponta. Tu não tem mais segundo atacante, é ponta. É aquela história que a gente falou, esse habilidoso que antes vestia 10, jogam pra ponta. Exatamente, vai pra ponta. Não é mais aquele 10, o meia. Enfim, da mesma forma que o Pedro. Então, para arrematar, eu acho que não vai precisar mudar a forma de jogar. A única diferença vai ser, por exemplo, no perde e pressiona. Ou na forma que o Flamengo, com o Juninho, pressiona a defesa adversária. Acho que é o único ajuste. Acho que é só esse ajuste, pelo menos, que eu enxergo da diferença de pressão na defesa adversária. Mas com a bola no pé, aí esquece. Então não vai mudar o jeito de jogar, Rafa, mas esse ataque titular jogaria quem ao lado do Pedro? O Flamengo titular existe, meus amigos. Eu não sei se vai ser esse que o Felipe Luiz vai praticar, porque, claro, que ele depende de algumas circunstâncias. Às vezes o jogador que, teoricamente, no desenho inicial começa a performar melhor do que os outros, pede para passagem, vai ter que jogar. Talvez haja uma dúvida na lateral esquerda, mas eu acho que já há algum tempo se consagrou que o Alexandro seria o maior nome para poder fazer o balanço defensivo com 3 homens, porque o Wesley sobe muito, o Alexandro consegue atacar, mas também tem uma capacidade maior de recomposição. O Flamengo ideal, com todo mundo bem fisicamente, bem tecnicamente, é aquele de Rossi, o Wesley, os 2 Léo, Alexandro, o Pulgar, o De La Cruz, o Gerson, o Rascaeta, o Bruno Henrique e o Pedro. Esse é o time.
titular do Flamengo. Qualquer outro jogador que entre nessa formação é por uma circunstância e porque, repito, possa estar atravessando uma fase tecnicamente melhor do que outro titular que vinha sendo, teoricamente, o planejado. Só isso muda o Flamengo ideal. E o Filipe Luís vai fazer essa escalação, vai exercer esse time também porque ele crê muito no que a gente chama de memória de jogo, né? E os grandes momentos do Flamengo em campo de 19 para cá tiveram muito desses jogadores que ainda são remanescentes daquele time que ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Então eu não vejo muita dificuldade para essa escalação ideal, não. Agora, uma temporada tão longa como essa, com Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Mundial de Clubes, ela pode impor algumas realidades para a rotina de trabalho do Filipe Luís e ele vai ter que tomar essas decisões. Filipe Luís que não perdeu ainda com o time titular do Flamengo esse ano, em 16 jogos, e a única derrota dele com o time principal foi no Clássico para o Fluminense em 17 de outubro do ano passado. Até porque são poucos que vão aguentar todos os jogos, né? Porque o time com Arrascaeta, porque para mim o principal nome aqui que eu tenho mais, não desconfiança, né, mas que tem um histórico, Sim, é o Arrascaeta. ele e o Nico. Ele e o Nico. Você não imagina que, beleza, tem um time titular, então tá garantido ali que você... Claro, forças maiores podem acontecer, mas o Pulgar me parece alguém que tá mais presente jogando. O Gerson vai jogar. Agora o Arrascaeta e o De La Cruz, eu não sei se vou ter por 3 Dois rodadas. zagueiros vão jogar, o Wesley vai Os jogar. laterais, talvez uma mexida ou outra por cartão, por não sei o quê. Mas o Arrascaeta e o De La Cruz, eu não sei se consegue manter a estrutura tática do time, Marra. Por uma questão deles, né? Eu não, assim, o De La Cruz, por mais que eu perceba que tem rendido mais, o De La Cruz ainda me dá um pouco de, assim, desconfiança. O ritmo do futebol brasileiro é muito exigente e acho que ele sentiu a mudança. Tanto que até de posicionamento, se você buscar o que ele fazia antes, ele está 20 metros atrás, inclusive pelos lados, né? Porque nos lados ele jogou, ele está 20 metros para trás do campo. E eu não sei se... Para mim, ali, o Pulgar é inquestionável. Inquestionável. No mais, eu acho que tudo não. Na posição dele, tudo pode ter ajuste. Talvez com outro, talvez com ele. Do meio para frente, ok. Mas eu sou mais reticente. Sou mais reticente pelo nível de investimento. E o pior, hein? Pelo que ele já mostrou. Porque não foi uma edição de inteligência artificial que nós vimos. Não é nem pela questão física que você está falando, né, Marra? Eu acho que tem mais coisa aí, assim, que talvez de adaptação. Eu não tenho a menor dúvida que a gente viu ele jogar. Sim. Que ele é um jogador acima da média. Eu também não tenho a menor dúvida que ele tem melhorado. Mas o ele tem melhorado é o que ele já entregou? Não. Ainda não. Ô, Jailson. Se eu fosse o Flamengo, eu também contrataria. Isso. Ninguém fala que é errado buscar um cara como esse, né? Ô, Já, presta atenção nessa pergunta porque nos envolve, tá? Quando ele vem assim, já, prepare-se. Eu já tô vendo. Vamos Não, lá. é o seguinte, nosso time aqui da ESPN, se você veste a camisa 10, certo? Não veste, Mário? 9. 9? Ele é Eu tô nosso- esperando. Tá. A gente precisa de um 8. É o Balotelli, gente. Fazedor de gol. E Exatamente. nem comemora porque não faz mais que a obrigação. Né? Precisa de um camisa 8. Um volante que vai jogar mais pela direita. É a única peça que falta. E a gente tem 3 candidatos. Porque eu sei que você gosta dos 3. Richard, Rios, Carrijo ou Gerson. Não. Pra quem você dá a camisa? Não, o Gerson, pô. Não tem discussão. Nem, com Carrijo não tem? Não tem discussão. Não tem discussão. Não tem nem a discussão? Nem a O dúvida? Carrijo tá jogando muito. Tá. O Carrijo tá jogando muito. Mas o Gerson é o principal jogador. Nesse ano ele joga mais que o Gerson, o Carrijo? Cara, para a importância do Corinthians, eu acho que, assim, o Carrijo para mim é mais importante pro Corinthians. O Gerson é muito. Tecnicamente é muito importante, mas aí ele tem com quem dividir mais. Por exemplo, tem o Wesley, que é um lateral hoje de seleção, que toda hora vai salvar a pele do Gerson em determinado momento, que, por exemplo, que o Gerson se enrolar. E o Wesley vai estar fazendo a ultrapassagem. Eu acho que o Carrijo é mais importante para o Corinthians. Mas o Gerson é o principal jogador do futebol brasileiro, não é de hoje. Desde a temporada passada, quando ele, na data FIFA, na Copa América, ele pega embaixo do braço o time do Flamengo, carrega todo mundo e a gente está falando de um cara que joga no futebol brasileiro,
que hoje é peça titular da seleção. E que fez falta inquestionável. nos últimos jogos, contra a Argentina principalmente, né? Sim. Porque eu lembro quando ele volta, né, Rafa, que tinha até uma cobrança. Eu lembro, eu falando aqui no Sport Center, o Gerson não voltou mesmo ainda. Teve aquela Aí, cobrança, tá né? achando que é o De Bruyne? Não, mas a reta final dele de Copa do Carioca Brasil... cobrando. Mas teve isso, teve. Tá achando que é o De esse. Bruyne, ô Gerson? Presta atenção, que não sei o quê. E aí aquela coisa tá mais devagar, não sei o quê. E aí, de repente, foi isso. Ele pega a bola debaixo do braço, Tem uma mudança, só pra pontuar, Claro. a faixa de capitão. a faixa de capitão, né? Pra mim, a faixa de capitão fez muito bem pro Gerson. Mas o Rafa, eu acho que quer falar, ele levantou o dedo. Ele tem personalidade. Eu acho que isso aí não dá para discutir. A questão do Gerson, durante algum tempo, foi talvez uma falta de condição. Aí eu acho que tem a ver um pouco com o comportamento e um pouco com a parte física, tá? Para acompanhar a intensidade do jogo. A partir do momento que ele se condicionou para acompanhar a intensidade do jogo, talento e inteligência de campo não faltam ao Gerson, né? E aí as coisas foram acontecendo, ele foi mostrando todo o futebol que ele tem desde garoto, na base do Fluminense, e que acabou que no profissional do Fluminense não teve muito tempo de dar essa contribuição, de exibir, até porque não tinha maturidade em campo que hoje tem. Então são vários Gersons também que existiram ao longo dos anos, e esse é muito importante. A bola pode ser de cristal com o Gerson, que ela sai de campo sem um arranhão. Porque o tratamento que ele dá à bola é diferente da média do futebol brasileiro e, por que não dizer, sul-americano e até mundial. E aí, Bruno Vicari, se você, em vez de citar o Carrijo, se você, em vez de citar jogadores que atuam no futebol brasileiro, deixasse para o Jailson escolher entre o Gerson e o Rodri, talvez aí ele tivesse um pouco mais de problema, viu, Bruno? Eu tô pensando nos que estão aqui, né? E o Gerson resolve os problemas do meio. Sim. Porque ele, em 2019, que em algum momento ele foi subvalorizado, ele limpava qualquer espacinho que tinha quando o Flamengo perdia a bola. Lembra do jogo contra o Grêmio? Você pensava assim, mas em quantos lugares do campo esse cara tá? Não é possível. Foi aí do apelido, né? Do Coringa, do Joker. Verdade. Foi nesse daí, porque o Gerson jogava de tudo. Era meia direita, meia Volante. esquerda, primeiro volante, segundo volante. Aí foi com o segundo Sampaoli lá atacante. na França, virou 10. atacante. Oh, A exatamente. entrada dele no lugar do Diego Ribas resolve o time, né? Exatamente. Ô, Rafa, até mais, tá? Obrigado. Um abraço, até a próxima, amigos. Seguimos o nosso Sport Center porque tem Flamengo em campo e tem o Bahia também em campo, buscando seu primeiro triunfo. Então tá aí, né, um pouco do que foi falado, um pouco do que foi comentado aí. Agora eles vão falar um pouco sobre os outros times brasileiros. Mas é legal ver como o Flamengo vem se comportando, o que esperar também dessa equipe. Isso que torna tudo mais interessante. A gente vê que o Flamengo ele tá crescendo, tá evoluindo na temporada, tá mostrando que dá para fazer mais, que dá para chegar longe, né? Esse ano em várias competições. Isso fica muito claro na postura do time, em como o Flamengo vem se comportando. A volta do Pedro vai ser algo espetacular, vai ser muito bom ver o Pedro ali de volta, né? O Pedro atuando com a camisa do Flamengo. Inclusive ele postou um vídeo ali, o Flamengo postou um vídeo muito emocionante, onde ele pode falar das dificuldades, né? De ficar esse tempo todo fora, como foi difícil, como foi legal o trabalho que o Flamengo fez de recuperação, pois o Pedro ali, se eu não me engano, o prazo era de quê? De 9 a 12 meses? Ele tá voltando bem antes. Isso mostra a vontade do Pedro em retornar o mais rápido possível e também um jogador que é acima da média, né? Fosse outro, ia ficar ali um tempo, tal, fazer um corpo mole. Ele trabalhou tudo isso e um pouco mais, né? Tudo e um pouco mais e conseguiu voltar antes do tempo e ainda assim ajudará o Mengão. Tanto é que a previsão inicial era para ele voltar ali por volta do Mundial de Clubes e consegue voltar meses antes. Isso mostra que ele vai se preparar muito bem e consequentemente ajudar o Flamengo nessa temporada difícil de 2025. Diz o que você achou, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais, valeu!